Olha, a rejeição é uma daquelas dores emocionais que, nossa, podem moldar quem a gente é, muitas vezes sem a gente nem se dar conta, né? E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar. A gente vai fundo nas raízes desse sentimento para, quem sabe, descobrir um caminho de liberdade. E para isso, vamos nos guiar pela obra de Joyce Meyer. Então, a nossa base para essa conversa toda é o livro A Raiz de Rejeição, da Joyce Meyer. É um livro que, sério, traz uma perspectiva muito poderosa sobre como a gente pode escapar dessa armadilha da rejeição e, finalmente, encontrar a verdadeira liberdade na aceitação. Isso tudo já levanta uma questão, né? Uma pergunta bem central. O que é que realmente alimenta as nossas inseguranças mais profundas? Essa pergunta é o ponto de partida para tudo que a gente vai ver a partir de agora. É que a rejeição, muitas vezes, funciona como uma ferida que a gente não vê. Sabe? É tipo uma raiz escondida que, sem que a gente perceba, acaba afetando a nossa vida inteira, todos os nossos frutos. Então, só para a gente alinhar aqui, o que é exatamente a rejeição, afinal? Bom, é aquele sentimento de ser descartado, sabe? De ser desprezado, de não ter valor. É, sem dúvida, uma das experiências emocionais mais dolorosas que existem. E aí que entra uma metáfora que a Joyce Meyer usa, que é simplesmente genial. Pensa assim, nós somos como árvores. As nossas raízes, aquilo que está escondido debaixo da terra, determinam a qualidade dos nossos frutos, que é aquilo que todo mundo vê. E a diferença fica gritante quando a gente coloca lado a lado, né? De um lado você tem as raízes podres, abuso, vergonha, culpa, a própria rejeição. Do outro, as raízes boas, amor, aceitação, segurança, valor. Fica claro que o que está debaixo da terra é o que define a vida que vai florescer lá em cima. Ok, mas de onde vêm essas raízes podres? Vamos dar uma olhada agora nas cicatrizes do passado para entender as causas da rejeição e, claro, as consequências disso tudo. As sementes da rejeição, olha, elas são plantadas de muitas formas diferentes. O livro aponta algumas causas bem comuns, coisas como uma gravidez indesejada, abandono, adoção, a morte de um pai ou mãe, qualquer tipo de abuso, seja físico, verbal, e até coisas que podem parecer mais sutis, tipo comparações constantes com irmãos. São feridas muito, muito profundas que, com certeza, deixam marcas. E aí, qual é o resultado? Bom, essas raízes podres acabam gerando frutos podres. Coisas como rebeldia, uma raiva constante, uma insegurança lá no fundo, sabe? Perfeccionismo, medo, desesperança, desconfiança em todo mundo. Tudo isso pode ser consequência direta dessa raiz de rejeição. Agora, pensa comigo. Diante de tanta dor assim, como é que a gente lida com isso? Geralmente a resposta é construir muros. Muros de autoproteção numa tentativa desesperada de evitar mais sofrimento. É quase um instinto, né? Para não sentir mais aquela dor intensa da rejeição, a gente vai lá e constrói muros. Muros invisíveis, mas... Nossa, como são poderosos! A gente levanta eles ao redor do coração, é um puro mecanismo de sobrevivência. E esses muros, eles não são abstratos, eles aparecem em comportamentos bem específicos. São 3 padrões principais. O primeiro são os votos secretos. Sabe aquelas promessas que a gente faz para si mesmo? Eu nunca mais vou confiar em ninguém, ou ninguém nunca mais vai me controlar. O segundo é o fingimento, aquela atitude de não tô nem aí, quando na verdade a dor é bem real. E por último, a autodefesa. É quando a pessoa está sempre se explicando, se defendendo e não consegue receber uma crítica porque tudo soa como um ataque pessoal. Olha, só de reconhecer que esses muros existem, isso já é o primeiro passo. E talvez o mais importante de todos para a gente encontrar liberdade. E falando nisso, se esta reflexão está sendo útil de alguma forma, se está fazendo sentido, já aproveita para curtir este material e seguir o canal Pneuma BR. E ativa também as notificações, porque agora a gente vai começar a explorar o caminho para derrubar esses muros. A parte boa vem agora. Quero saber, inclusive, qual desses padrões de proteção mais chamou a sua atenção. Deixa um comentário aqui embaixo. Muito bem. Agora que a gente já entendeu o problema, já falou dos muros que a gente constrói, vamos para a parte da solução. A liberdade que vem da aceitação e como finalmente encontrar segurança de verdade. E a base para essa liberdade toda está em uma verdade que é fundamental. A ideia de que a nossa aceitação mais importante não vem das pessoas, sabe? Ela vem de uma fonte divina, uma fonte que não muda. Como diz lá em Efésios, fomos aceitos no amado. O ponto central aqui é o seguinte:
Segurança de verdade não está no que a gente tem ou no que a gente faz, e muito menos no que os outros pensam da gente. A segurança real, ela está em quem a gente é em Cristo. É uma identidade que ninguém pode tirar. E essa ideia fica ainda mais forte com aquela pergunta poderosa de Romanos, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa pergunta, nossa, ela muda tudo. Ela coloca a aprovação de Deus num lugar muito acima de qualquer rejeição que a gente possa sofrer aqui. Então, o plano de Deus, segundo a autora, é basicamente se tornar o nosso muro de proteção. É ele substituir aqueles muros que a gente construiu por medo. É uma troca, sabe? A gente abre mão da nossa autoproteção, que é super frágil, e recebe a segurança que vem dele. Só que, claro, isso exige uma atitude da nossa parte, exige coragem. A coragem de começar a derrubar os nossos próprios muros, tijolo por tijolo. É um ato de fé, mas é um ato que abre a porta para a cura e para a gente finalmente ter relacionamentos de verdade, saudáveis. E para fechar essa parte, tem uma das passagens mais, reconfortantes da Bíblia, também em Romanos. A promessa de que absolutamente nada, nada mesmo, pode nos separar do amor de Deus. Essa é a garantia máxima contra aquele sentimento de abandono que a rejeição causa. Certo. Então, como é que a gente junta tudo isso? Vamos agora traçar um caminho mais prático para essa cura. A cura da rejeição, no fundo, é um processo, não é um evento de um dia para o outro. É um processo de desaprender um monte de coisa errada que a dor ensinou e de criar raízes novas, raízes fincadas na verdade do amor incondicional e da aceitação de Deus. E para a gente terminar, eu queria deixar uma pergunta no ar, uma reflexão. Imagina só, como a sua vida mudaria se ela fosse vivida sem aquela necessidade constante de ter a aprovação de todo mundo? Como seria viver livre disso? Vale a pena pensar nisso.